Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu nome é Marcos Antônio Machado Costa. Antônio em honra do Grande Santo Antônio. E acho que conheço o Centro Isabel, 2 anos talvez, ou mais. Sou do IPCO e desde os 17 anos que eu venho, fiz a consagração à Nossa Senhora aos 17 anos, quando era estudante aqui em Ouro Preto. Esta exposição é uma meditação conjunta sobre as perfeições da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. É uma meditação. Por quê? Porque nos tempos para cá começou essa noção de que a igreja é povo de Deus. A igreja é povo de Deus? É, mas a igreja não é só povo de Deus. Vamos ver lá no Apocalipse o que é que São João fala da igreja. Nosso Senhor, quando fundou a igreja é imaculada, esposa imaculada do Cordeiro. É a dama sem ruga nem mácula, é a Jerusalém celeste. Então a igreja é muito mais do que povo de Deus. E outra coisa, noção estabelecida pela Igreja Católica e pelos papas. A igreja é o corpo docente, que é o clero, que ensina, governa, santifica. E nós, corpo discente, leigos, recebemos o ensinamento, a santificação, os sacramentos. Então, não tem como chegar e querer equiparar leigo com sacerdote. Certo? Então, a igreja é isso. Então, mais do que povo de Deus. Bem, aquela foto central ali, São João de Latrão. Começou a ser basílica do Papa, na época de Constantino, talvez 330, não sei. Deu liberdade à igreja no ano 313. Repetir. Qualquer dificuldade, me perguntem, não tem importância nenhuma que nós não cheguemos ao fim da exposição. Se nós meditarmos 40 minutos, 30 minutos, teremos, em conjunto, as perfeições da igreja, nós atingimos o nosso objetivo. Agora, por que eu coloquei torres? Porque as heresias são peçonhas, são serpentes. As heresias, Lutero, Arinho, Nestório. As heresias são peçonhas. Então a gente fazia mais ou menos como o Butantan, não é? Pega a coral, pega as várias cobras, né? Recebe, tira o veneno e faz o contra-veneno. As torres são o contra-veneno. Gente, nossa igreja na terra se chama militante. Nós não somos da igreja gloriosa do céu, nem a padecente do purgatório. Nós somos militante. Então, a gente luta contra os próprios defeitos, etc. Mas também, os defeitos na sociedade a gente não pode ignorar. Então, se tiver uma ocasião de blasfêmia, a gente vai em frente à igreja de São José, reza um terço público, nos 100 anos. Parte 1, quer dizer, se nós ficarmos só na parte 1, já está ótimo. 5 igrejas do Apocalipse, dos apóstolos até a Revolução Protestante. São João escreveu, além do Evangelho, o Apocalipse. O Apocalipse, não vamos tratar do Apocalipse, vamos aproveitar apenas uns trechinhos nos quais ele descreve as 7 igrejas. 7 igrejas são as 7 fases que a Igreja Católica ia passar até o fim dos tempos.
Bem, então, começa a primeira igreja, são os apóstolos. Igrejas, etapas da igreja. Perfeições da igreja. Perfeições que nós vamos aqui fazer uma meditação, uma contemplação em conjunto. Que aquele verde ali é o século XXI, é a interrogação para o século XXI. O que é a perfeição de hoje? Não consigo dizer. Bem, e tem a primeira igreja, que é a igreja dos apóstolos, que eu também não coloquei, por simplificação. Olha, o homem tem inteligência para compreender, vontade para aderir. Santidade não é na inteligência, não, é na vontade. E tem a sensibilidade, que pode ser bem ordenada para ajudar a santificação. Então, uma projeção aqui, eu quis utilizar a sensibilidade, o visual, para ajudar a compreensão. Então tá lá. A igreja combateu sempre o mal de cada época que ela viveu. E gerou perfeições contrárias a esse erro. Ou seja, ela gerou contraveneno. Isso é histórico, hein? Estou inventando, não é histórico. Magistério eclesiástico vai definindo as verdades, mais das vezes, em função das diversas heresias que vão surgindo ao longo da história. O que é isso daí? É a mesma coisa, surgiu o arianismo. A igreja, então, vai definir a verdade oposta àquele erro. O credo. Bem, então, essa aqui é a... Bem, aqui está. Bartolomeus, um alemão, Holtzhauser, 1613 1658, jesuíta. É considerado o melhor intérprete do Apocalipse. Eu não estou convidando ninguém aqui para estudar o Apocalipse, para ler o Apocalipse. Apocalipse é um livro, no dizer dos norte-americanos que gostam de batalha, me diziam lá, é o livro das guerras de Deus. Mas eu sei que estranha para nós um pouco brasileiros, mas o Apocalipse é isso, é a descrição da igreja até encerrar os tempos. Então, esse jesuíta, ele comentou, é considerado o melhor intérprete do Apocalipse. Então, o que ele fez? Ele descreve, as 7 eras da igreja. Começa lá, o Apocalipse de São João começa assim. E a igreja de Éfeso, diga tal coisa. E a igreja de Pérgamos, aquilo eram lugares da Ásia. Só que cada igreja daquela é uma era histórica que a igreja ia passar. Isso é doutrina assente. Bem, Éfeso, primeiro. Difusão do Evangelho até o ano 64, depois de Cristo. É descrita no Atos dos Apóstolos. Aí está aqui um livro da Escritura, Atos dos Apóstolos, que faz bem a qualquer pessoa. A Escritura faz bem a todo mundo, mas o Atos dos Apóstolos é espetacular. A expansão da igreja é uma coisa, sob o influxo do Divino Espírito Santo, a gente pega assim com a mão o ardor, né, deles. Então, aquela primeira igreja, a igreja de Éfeso, o bem-aventurado Bartolomeu Holtzhauser diz, é a igreja dos apóstolos. São Pedro e São Paulo, vocês sabem, foram martirizados os apóstolos todos. Volto a dizer, ali está a igreja de Latrão, que antes de existir o Vaticano, né, a primeira igreja dos papas. Continua. Fiéis ao mandato divino. Olha, gente, essa questão aqui é muito importante. Nosso Senhor deu um mandato. A igreja não é uma opção, não. É um mandato. Padre tem que fazer apostolado, mas o leigo, na sua esfera, também tem que fazer. Mandato divino. Continua. Éfeso, o grande São Paulo aí. Lembram, né, o que ele fala, né? Ele convertido, né? E fala mesmo, eu persegui a Cristo, eu segurei a túnica daqueles que foram apedrejar o primeiro mártir da igreja.
Hã? Santo Estevão. Isso. Eu segurei as túnicas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Ele confessa isso tudo, só que ele tornou-se o apóstolo de toda a bacia do Mediterrâneo. Né? Continua. Segunda igreja, Esmirna, a era dos mártires. Vai até Constantino, quando Constantino deu liberdade à igreja. Olha, vamos só recordar aqui o que eu quis dizer. O que eu falei, quis dizer não. Eu disse no começo. É uma perfeição. A igreja difundiu o evangelho. Difundindo o evangelho, a perseguição começa a recrudescer. Aí é uma perfeição dela. São 300 anos aí, quase de martírio. Gente, é uma donzela de 12 anos, é uma donzela de 13, é uma de 14, é um São Sebastião. A igreja borbulhava e matava um, como dizia Tertuliano, né? Matava um, era semente de muitos outros. Então, vejam bem, é uma forma de perfeição. Nós vimos a primeira perfeição, que foi a difusão do Evangelho. Segunda, aqui tem Eusébio de Cesaré. Eu já, um tempo atrás, li o trabalho dele. É o primeiro historiador da Igreja Católica, do século IV, começo do século IV. Ele compulsou, ele fala, eu peguei todos os documentos que haviam disponíveis, seja de concílio, seja uma carta, seja isso, e ele faz uma história dos primeiros séculos da Igreja. E até ele fez o que ele conta, que na época dele, então, a Igreja estava definindo, acabando de definir o que eram os livros canônicos, que era a Bíblia. O que o protestante fala da Bíblia? Que é a Igreja que pegou os vários livros que havia e disse, esse é apócrifo, foi para lá. Foi a Igreja que definiu isso, não foi Lutero. Lutero está lá na frente, né? E ele fala que a Igreja ainda estava decidindo sobre o Apocalipse, porque a linguagem do Apocalipse não batia muito com a linguagem de São João no Evangelho. Eusébio de Cesaré conta o fim trágico de Herodes, de Pilatos, umas coisas horríveis que ele conta. Bem, então, segunda perfeição da igreja. Existe um livro dele disponível, seu Marcos? Existe algum livro dele disponível? Eusébio de Cesaré, eu comprei, foi lançado. É interessante, é muito interessante, é muito documentado. Na Amazon. É possível. Na época eu comprei, quem que editava? Quem quer achar, manda o link no grupo, que aí eu te mando. Como é? Falem, quem achar lá, Ah, pois é, grupo, isso. e eu Olha, passo pra ele. é um colosso. É um colosso. Primeiro historiador da Igreja Católica. Mas muito seguro. Bem, agora vem então do Apocalipse, eu disse, os mártires, está aqui, ó. Uma donzela, outra perfeição da época, o que é? Os monges e os eremitas. É outra perfeição. É uma coisa fabulosa o que foi o mundo dos Esse é São Charbel. Hein? É o São Charbel ou Charbel, não sei aquele livro. Não, Charbel é depois, né? Aqui pode ser até que a fotografia seja dele, porque a gente nem consegue sempre achar a foto. O Charbel é bem depois, né? É bem depois. Santo Antão é protótipo, né? Prototípico, né? Santo Antão do deserto. Tem coisas magníficas dos... Gente, olha, o São Sebastião fica só de passagem. Não é bem exatamente esse ícone que às vezes colocam por aí. Porque São Sebastião foi flechado mesmo. E ele era, olha, comandante de uma legião, né? Romana. Bem. Terceira igreja, Pérgamo. De Constantino até Carlos Magno. Então vem, olha, outra perfeição. A igreja então ganhou com Constantino a liberdade de ação. Ela precisava o quê? Ela precisava deitar outra perfeição. Porque os pagãos diziam o que é? Diziam isso, a igreja de vocês sabe morrer. Mas essa igreja de vocês gera o quê? Olha, não tinha existido a civilização. Não é isso? Então, Santo Agostinho
escreveu a Cidade de Deus. O que é a Cidade de Deus? A igreja, na época, padres aqui são os doutores, a patrística, né? Era da patrística. Então, são os doutores da igreja. Há os doutores, que tem a lista aqui depois, dos principais, do Ocidente e do Oriente. O Oriente não era, claro, não era cismático ainda, de jeito nenhum. Mas veja bem, então, outra perfeição. Imagina que nós vivêssemos naquela época. Nós, estamos aqui. Acabou aquela perseguição, pelo menos grosso modo dos imperadores. É preciso começar a pensar, a igreja gera o quê? Você pratica o mandamento, você pratica. Então, Santo Agostinho fala, o soldado pratica, o general pratica, o tribuno pratica, o outro pratica, o professor pratica, o aluno pratica. Quando esse pessoal todo pratica, o que acontece? Vamos ver se a gente, como diz essa expressão, entende. Gera a cidade de Deus, gera uma sociedade católica. Então, é aquilo, nós queremos reformar a sociedade, queremos reformar o Brasil. Gente, o cimento tem que ser bom, né? Com cimento podre. Por isso é que a igreja é o fundamento da civilização. Mas ficou claro em questão das perfeições? Nós já estamos aqui para a terceira era de perfeição da igreja. Essa perfeição foi até o imperador Carlos Magno, 800. Está aí. Um grande iluminado. Convertido também, você estava perto de 40 anos, não sei quantos anos. Maniqueu. E São Jerônimo dizia para Santa Mônica, mãe, né, dele, Deus não vai resistir às lágrimas de uma mãe assim. E é um dos maiores doutores da Igreja Católica. Mas ele tem uma linguagem, sabe, com metáforas, com exemplos, com... Meu Deus, a gente olha assim, esse homem parece que vive lá no sétimo céu. Eu gosto mil vezes. Agostinho. Essa terceira igreja, Pérgamo, são os principais doutores da igreja que ele vai nomear aqui. Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho e São Gregório Magno, Papa. Papa. Oriente, São Basílio, a gente vê aí na igreja dos libaneses, né, os melquitas, maronitas, né, eles cultuam os santos do Oriente, né? São Basílio, Santo Atanásio, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo. Esses são os principais, muitos outros. Mas olha, cada perfeição, porque nós ocidentais somos mais pelo raciocínio. E o oriental tem uma ajuda também não é imaginação, não. Eu imaginei que Deus me apareceu. Não. A imaginação, eles têm um poder de recolher, apelar assim para o maravilhoso. Bem, é um padre da igreja. Bom, para frente. Então estamos aqui. Já estamos ali em Carlos Magno. Primeiro, segundo, terceiro. Carlos Magno. Ah, essa foto aqui é a foto dos doutores todos. Quarta igreja. Tiatira. Vai de Carlos Magno até Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Alemão, ou seja, a era que vai entrar o protestantismo. E o padre Bartolomeu Holtzhausen chama essa era de era pacífica. A Idade Média teve muita convulsão, teve heresia, teve guerra, teve cruzada para libertar, mas ele chama de era pacífica em função da outra igreja que vem depois. É a época da cristandade, né? Perdão. A época da cristandade. É a época da cristandade. Olha aqui, vamos voltar. Então, os apóstolos pregaram, os mártires regaram, os doutores foram o quê? Eles foram em cima da Escritura para explicitar a Sagrada Escritura e tudo. Depois veio a edificação aqui da sociedade católica, que foi a cristandade medieval. Odiada. Odiada nas escolas, odiada por tudo, mas é uma realidade. Vamos ver aqui o trecho do Papa Leão XIII.
Olha aqui. É a coroação do imperador Carlos Magno, o Papa São Leão III. Coroado mesmo. Foi numa noite de Natal, no ano 800. Ali. E o que ele fez? Ele colocou a energia dele em defesa da Santa Igreja. Vamos ver o que o Papa Leão XIII fala? Entre aspas, hein? Está ali, ó. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os povos. Nessa época, a sabedoria cristã e sua virtude divina penetravam as leis, os costumes dos povos. Então, essa encíclica do Immortale Dei, é muito fácil acessar esse trecho, é muito bonito. Porque o Papa Leão XIII fala, o que aconteceu na Idade Média está registrado. Aonde? Nos catedrais, nos costumes, nos castelos, nas obras de arte, não tem como negar. Gente, olha aqui, o que os nossos índios fizeram aqui no Brasil? A gente fala de cultura indígena e tal. Vai comparar com uma... Então, isso aí é o fruto da pregação dos apóstolos, do sangue dos mártires e tudo mais. Essa perfeição. Se estiver cansando, me falam. São Luís. Rei de França. Talvez eu tenha escolhido uma fotografia assim um pouco carregada demais, né? Devia ter uma fotografia mais suave, né? Não. Mas é real. É real não. Chama de esculturas, né? Olha aqui. Aquele rei, São Luís, mandou construir essa maravilha aqui para pôr lá a Santa Capela, para abrigar a coroa de espinhos. É uma joia, é uma joia. Eu não conheço, mas conheço fotos, estão aí à disposição. Agora, são os godos que fizeram isso? São aquele povo bárbaro da Idade Média que edificou essa maravilha? Eu vou repetir, o que é que os nossos índios edificaram aqui? Nem as melhores civilizações indígenas, maias, os astecas, os incas, essa maravilha, ninguém fez. Ninguém fez, a não ser a civilização católica. São Luís, é um vitral. Olha a coroa lá, está vendo? Papa São Leão III, que é aquele que coroou Carlos Magno. Olha aqui, infelizmente está em inglês, mas essa é a ordem social que havia na Idade Média. Eu deveria ter trazido aqui a ordem social feita pela esquerda, que está nos manuais aí do colégio e tudo mais. Veja bem, olha ali. Quem é o primeiro personagem da cristandade? É o Romano Pontífice, está ali no centro. É o Papa. Ele tem o poder das chaves, sabe? Né? A primeira chave, a chave de ouro, é aquele poder direto sobre o clero, sobre os fiéis. E a chave de prata é o poder indireto. Nós até perdemos um pouco a noção disso aí. Mas, por exemplo, se o Brasil vai adotar o aborto como adotou lá, o Papa tem direito de fazer um protesto. Um protesto. É a chave de prata em tudo aquilo que diz respeito a moral, bons costumes, a igreja tem que intervir. A igreja não vai intervir se a gente deve fazer a ponte em Rio-Niterói, não vai intervir nisso. Mas naquilo que é fé e moral, já tem o direito. Agora, por exemplo, a gente fica esmolando para a igreja conseguir botar missionários lá na China, não é? Faz um acordo com a China que vem desde 2017, chamado Acordo Provisório, esmolando. E o que é que o Xi Jinping faz? Pega um padre lá que não está bom, põe na cadeia, pega outro bispo, põe na cadeia, entendeu? Não é Idade Média mais, não é? Bem, aqui está, é a hierarquia dentro do clero, hierarquia na sociedade civil, depois povo. Eu quero só dar uma palavra sobre povo, que eu tive que fazer uma palestra dessas na sede, tempo atrás. O que é povo? Nós perdemos a noção do que é povo.
O que é povo? Povo é o favelado? Povo é aquele que mora 2 horas, que pega o ônibus, levanta às 5 da manhã, pega o ônibus para trabalhar aqui na cidade. Povo é o que está carregando a carrocinha na rua. O que é o povo da Idade Média? O povo na Idade Média. O que era o povo? Era todos menos esses aí. Hein? Era os agrícolas que plantavam, que eram os agricultores. Então, a burguesia é povo. O comerciante é povo. O juiz é povo. O professor é povo. Ué, ele não é clérigo. Ele não é nobre. Então era povo. E o trabalhador manual? Bom, as corporações de ofícios, todas, né? De certa forma, são todos iguais, né? Hein? De certa forma, no povo, são todos iguais. Como assim? Dentro do povo, Tirando essas duas categorias. tirando os clérigos e a nobreza, eles são iguais. Tinha uma certa distinção, porque a classe pensante, não é? Era diferente. Mas veja bem, povo é o que o Papa Pio XII explica com muita clareza. Povo não é massa. Nós conhecemos hoje uma coisa chamada massa. Povo é uma coisa diferente. É muito... Pio XII tratou disso aí numa locução, da explicação. Povo é povo. E qual que é a diferença, então, de povo para massa? Olha só, hein? É isso. É que a massa é aquela que se move com o impulso de fora para dentro. Você solta a mortadela, você faz não sei o quê, você joga ônibus, você faz não sei o quê e tal, e reúne um povão. O que é o povo? Povo é aquele que se move por convicções. Classe pensante, né? Então é de dentro Pensante. para fora, igual o senhor está falando. Aí é o contrário, né? Vai de dentro para fora. É exatamente a sua massa. expressão, de dentro para fora. Gente, olha, isso é uma coisa maravilhosa. Eu fico encantado com isso, porque o que a igreja faz? A igreja não pega, vamos supor, evangeliza o Japão, o Vietnã, a China, são orientais, né, amarelos. Não vai transformar o oriental num ocidental. Vai pegar as perfeições de Deus do oriental e fazer com que aquilo brilhe. Cultura, né? Gente, você conhece a imagem de Nossa Senhora Imperatriz da China? Na China. É. Gente, Nossa Senhora Imperatriz da China é uma maravilha. Nossa Senhora é com o olhinho chinês, né? Mas acontece o seguinte, olha, é o chinês que conseguiu fazer aquela maravilha, o que eu falei. Então, a igreja não massifica. O que massifica é o nazismo, é o fascismo, é o comunismo, esses ismos por aí, eles massificam. A igreja é povo. Povo que cada um, na realidade, cumpre aquele plano de Deus, ele é professor. Cumpre aquele plano de Deus, aquela potência que ele tem, dada por Deus, e permite que aquilo se desenvolva. Bem, é só porque eu achei uma maravilha isso daí. Continua. Professor Marcos, Diga. aquele francês, o Baudrillard, ele conta outro conceito também de massas, chamado massas silenciosas. Qual professor? Aquele francês, o Baudrillard, aquele filósofo, ele dá um conceito de chamar de massas silenciosas também. Como é que ele fala? Ele diz que massa silenciosa, além Sim. Não era massa silenciosa, hein? Eles não opinam em nada, eles não votam, num país onde não tem voto obrigatório. Sabe? Ele tem esse conceito também. Pois é, foi até muito bom te falar, porque a gente vê que o Brasil, nosso Brasil aí, de 2013 para cá, a consciência de povo, porque essa massa silenciosa começa a tomar consciência e olha, sabe o que aconteceu? Nós começamos a virar povo. E eu, porque eu sou mais velho, eu vi muita coisa. Então a pessoa, inclusive isso assim, me disseram, no terço público eu estava rezando, disse, de uns anos para cá, tem me vindo na cabeça essa ideia, o Brasil tem uma vocação. Nunca pensei nisso. O que é isso? É a massa silenciosa que começa a despertar. Gente,
essa é, do ponto de vista natural, porque você é favorecido por uma graça, a maior objeção, a maior barreira contra as esquerdas no mundo todo. Porque o mundo todo tem frações e frações acolhendo, passando de uma situação bestificada, vamos dizer assim, de massa, para tomar consciência. E nessa consciência progressista que está por aí, não, ser consciente, não é isso? Hein? Consciência crítica. Um resgate da identidade, da dignidade. É isso. Sabe que eu pretendo, tem uns jovens aí que costumam frequentar a nossa sede lá aos domingos, universitários e tal. E eu sempre explico para eles, é preciso a gente agora começar a compreender quais são os fundamentos da civilização católica. Porque a gente combate a esquerda, mas você apresenta o quê? Os pagãos disseram lá para Santo Agostinho, vocês derramaram sangue, mas e essa doutrina de vocês serve para quê? Então, a gente combate a esquerda. Qual é o plano de edificação que vocês têm? Responda para nós. Hein? Não, mas sabe o que acontece? É muito importante, porque é esse plano de edificação que vai construir depois a tal, lá na frente. É isso. Tem que ter, hein? Nós chegamos até aqui. Nós estamos na 5, né? Eu digo Bem, na era atual. diga de novo. Não, que a era atual é a 5ª. Na era que estamos na É. 5ª igreja, atualmente. Nós estamos vivendo qual igreja? Vamos chegar lá. Ah, Olha aqui a questão, nós estamos conversando sobre massa. Santa Bernadette Soubirous, já leram a história dela, viram falando o que era? Uma pessoa paupérrima, sem instrução. Olha a fisionomia dela, essa é massa. Ela tem cara de um... Não. Olha até isso é um comentário que eu tirei de um artigo que o Dr. Plínio publicou. Santa Bernadette Soubirous não é burguesa, mas poucas burguesas, poucas princesas até, têm tanta dignidade e decoro pessoal. Olha, era moça, senhora de si. Elevação, glória, força de uma plebe católica, então povo católico, não deformada pelo bafo da revolução, quer dizer, não virou massa. Isso é muito bonito. Você toma os pastorzinhos de Fátima, eles todos têm uma identidade, aqueles meninos. Não é boneco, não. Outras, né? Bem, gente, olha, vou repetir. A Igreja Católica é muito bonita. é lindo ser católico. A gente... Quanto que a gente não aprendeu, né? Mais A gente não aprendeu isso. Cadê o nosso arqueólogo aí? Mas, e, por exemplo, quem consegue ir sair dessas luzes de Belo Horizonte, da grande cidade, vai para um lugar mais ermo, sobretudo, vamos supor que Serra da Moeda, não sei se hoje ainda está assim, e dá uma olhada no céu, estrelado à noite. Esse é o nosso céu de Minas Gerais, de Brasil. Vai lá para o hemisfério norte, já é outro céu que você vai ver. Então, é outra igreja, vamos dizer assim, é outra perfeição. E os astrônomos estão sempre descobrindo, olha, apareceu outra galáxia, não sei o quê, apareceu outra galáxia que não sei o quê. Essa é a magnificência de Deus. É a beleza de Deus. São Francisco de Assis, São Domingos, 1254. Olha aqui. A Idade Média. Reerguem a Idade Média. A Idade Média tinha começado a declinar. E esses dois santos fundaram duas grandes ordens, né? Dominicanos e franciscanos. Desapego dos bens terrenos e a pregação do rosário. Olha o sonho do Papa Inocêncio III. Acho que foi. Pintura, né, da época, né? Olha lá, o Papa está dormindo. Sonho dele. Ali. Está vendo? Ele está dormindo e ele teve esse sonho. Olha ali. São Francisco, ele segurando lá, ó. Aqui, ó, o Vaticano não existia ainda não. Basílica do Vaticano, está segurando o latrão ali, ó. E outra aqui. Quer dizer, são dois homens, dois gigantes que a igreja suscitou, Deus suscitou, né, para segurar. Gigantes, hein? Não sei se o franciscano de hoje é a mesma coisa, mas enfim, outra igreja, Sardes.
o Beato Holzhauser chama de Era da Aflição. Vem de Lutero até o que ele chama de Grande Monarca. Eu não estou convidando os amigos para fazer especialidade em Apocalipse, não é isso. Mas a descrição, a divisão histórica que ele faz é muito bonita e corresponde à realidade. Esse grande monarca é um grande papa que virá? Pode ser. Para ele poder, esse grande monarca, segundo o Bartolomeu Holzhausen, ele porá fim à era da aflição. Não é pouquinho. A igreja nasceu para ficar pisada pelas nações assim? Não. Tem um paradeiro? Tem que ter um paradeiro. Claro. E São Luís Grande Monfort, alguns são consagrados, né? Ele fala, quando virá esse fogo do divino amor, entendeu? Que vai incendiar isso e que até os judeus, etc., vão se converter e tudo mais. Então, essa aflição da igreja, a gente tem que rezar. Olha... Está dentro do seu... Pelo menos... Até não. Olha aqui. Até 9. Mas, Eduardo, pelo menos, a primeira parte a gente terá visto. Entende? A aflição corresponde historicamente à era das revoluções. Protestantismo, Revolução Francesa, comunismo e quarta revolução progressista e equilibrista. Estamos aqui dentro da era da aflição. Porque a gente fala protestantismo, são duas palavras, né? Mas não é o protestantismo de hoje que está aqui. Esse protestantismo, quando entrou na Alemanha, os príncipes alemães, vários principados, quantos aderiram a Lutero? Quantos? Eles acharam que aquilo ali, o alemão tem todas as qualidades que nós conhecemos. Mas ele é muito racionalista também e muito... Ele tem dificuldade de entender a graça. O effort, que eles chamam, não? Effort. Leistung, esforço. Bota esforço, entendeu? Força que você vence. Esforço. Bem, mas tem hora que, ou quase todas as horas, né, que é a graça que frutifica. Então, o protestantismo fez uma devastação da Europa. Como é que a gente vai entender isso daí? Uma devastação. Devastação mesmo. E a igreja suscitou, vamos ver agora, a perfeição da igreja. Nós vimos a heresia, vamos ver a perfeição. Opa. Continuar. Olha, nós vamos aqui agora, ó, passar por aquele canto direito lá. Olha quem está lá. Santo Inácio de Loyola. Está ali, Santo Inácio. Lá de cá está o Lutero. Lutero não era assim, fisionomia nada simpática, não. Que já era Vaticano, né? Santo Inácio. A igreja suscitou outra maravilha. Já não é São Francisco de Assis, já não é São Domingos. É a lógica de Santo Inácio para recuperar a Europa e resgatar a Europa do protestantismo. Resgatar para a Igreja Católica, né? Santos fabulosos da Companhia de Jesus. Fabulosos. Ajudaram muito também no Concílio de Trento. Santo Inácio de Loyola, 491 a 1556. Pegou direto do tempo de Lutero. Arquétipo da Contra-Reforma. Duas palavras. O que é o arquétipo? É o chefe. É o chefe. Que, além de ser chefe, ele resume as qualidades. Eu posso mandar, mas quando eu, além de mandar, eu tenho o resumo, que é o caso do monarca e da nossa princesa Isabel. Ela resumia as qualidades do Brasil. Não é só que ela mandava, não, ela resumia. A arquetipia aqui é esse conceito. Olha lá, voto em defesa do Papa em contraposição à revolta de Lutero contra Roma. Lutero diz Los von Rome, né? Longe de Roma. Ele então faz um outro voto aos religiosos. Obediência, pobreza, celibato,
obediência ao Papa. Companhia de Jesus. Outra perfeição. Em função do quê? Do mal da época. Bem, aqui, vamos mais, de passagem, eu conheço pouco, é a figura de São Marcelino Champagnat, que nasceu no ano da Revolução Francesa, 1789, e que é o principal opositor em escritos à ação contra a Revolução Francesa. Do lado de cá é o Robespierre, aquele homem que sabia mandar para a guilhotina, é isso, sem processo, sem nada. Outra perfeição da igreja. Olha aqui, já não são mártires, bem, aqui teve muitos mártires também, né? Mas aqui é um... Me ajuda aí, professor? É uma outra questão. É um modelo de sociedade que vinha da Idade Média, que é contestado. Acabe com essa forma de governo monárquica e vamos estabelecer república, democracia em todos os lugares. Que democracia que é essa? É a democracia que o Papa Pio XII mostra quando ela é legítima, ou é essa democracia que a gente conhece? Ou aceita ou guilhotina? São Martinho Champagnat, falei aqui. Bem, de passagem só. Este é o bem-aventurado Pio IX. Sabe que eu conheço aqui em Belo Horizonte duas pessoas que são da família do Papa Pio IX, né? Quer dizer, não, portanto, primos muito distantes, sei lá o que é, etc. O Papa Pio IX teve um pontificado longo. Foi a primeira encíclica contra o comunismo, foi do Papa Pio IX, em 800, acho que acho que foi 1846. O Marx, que está ali, aquele negócio ali, eu já botei como cara dele, né? Lançou o manifesto desse em 48. O Papa Pio IX escreveu a primeira encíclica em 46 contra o socialismo e o comunismo. Foi um leão. Outra perfeição da igreja, hein? Então lá. Imaculada Conceição. Papa Pio IX. Infalibilidade pontifícia. Combate ao chamado americanismo, que era uma heresia daquela época, que é o liberalismo e ao socialismo. Quer dizer, ele combateu o mal da sua época. E foi vítima desse combate, né? Porque foi exilado, perdeu os pontifícios todos, não é? Bem, e aqui encostando no século XX, né? No nosso século XX mesmo, né? São Pio X. Gente, olha a fisionomia desse Papa. Tranquilo, sereno, inspira confiança. Ele dava catecismo aos domingos em Roma, hein? Bem, e tem alguém que, já não lembro mais, comenta isso, que chegava no Vaticano e via ali que São Pio X parecia o anjo do Apocalipse para proteger a igreja, entendeu? Porque ele não cedeu mesmo. Não cedeu mesmo. Esse modernismo, ele não cedeu mesmo. Acho que paremos por aqui. Bom, aqui é uma sucessão de... Lutero, Robespierre, Marx, Lenin e Hitler. É uma sucessão de... Demônios. Outra palavra para definir, né? Olha aqui. Vamos agora para o lado eclesiástico. Progressivo. TL. Sino da Amazônia. Greta de Sete. Novo Homem. Tem alguém agora, nós temos aí, quem que é o nosso, que vai ser o nosso Salvador agora? Igual teve naquelas épocas, quem será? Eu sei que, olha, Acho que é o seu eu acho que nós devemos parar aqui, porque essa pergunta, a finalidade dessa exposição é isso, é chegar. Nós estamos em 2024, nós estamos no século XXI. Nós estamos vendo desfazimento, porque a tal ditadura mundial
que as forças secretas, a maçonaria queria, que falava já no século XIX, século XVIII, né? Isso aí virou fichinha perto do que vem. A crise da igreja virou uma situação... Então, o que é isso? Eu acho assim. Ela já adiantou a conclusão, ela tirou a conclusão da reunião já, podemos encerrar. Né? É isso. Não. É que eu acho que nós temos que acrescentar às nossas reuniões, às nossas orações, aos nossos sacrifícios, isso, aquilo, outro, acrescentar o quê? Um pedido a Nosso Senhor para aliviar os dias da era da aflição. Acho que temos que pedir. Porque nós nascemos agora. Nós tínhamos nascido na Idade Média e nós estamos pedindo outras coisas. Nós estamos num purgatório aqui, né? Podia dar uma indulgência pra gente fazer aqui, diminuir essa pena que a gente está passando, né? Porque tá difícil mesmo. Aí você olha para o Nosso Senhor no Calvário, né? Eu vi uma vez o comentário que o Dr. Pino fez, porque Nosso Senhor, vamos dizer que ele começou o caminho da cruz. Ele já estava, sabe? Em sangue, estava fraco. Mas ele sabia que ele chegando lá em cima, ele não estava fazendo um esforço. Bom, eu vou ganhar quando eu terminar a corrida, eu terminei a corrida, né? Eu venci, não é? De fato, venceu. Mas só que era sofrimentos, sim, cada vez mais, né? Vamos ver se tem mais algum slide que seja útil para nós. Parte 2, a perfeição de nossos dias. Bom, fini, minha parte está encerrada. Porque até 9 horas, o senhor pode continuar, ainda são 8h30. Não, é o seguinte, aqui cada um tem uma cota de, como diz assim, né? Chegar na mesa, ver um prato, outro prato, outro prato, outro prato, outro prato, outro prato, outro prato. Vai, chega numa hora que a gente, como diz assim, a absorção, não é? A absorção. O senhor está igual série, na hora que chega naquele máximo, aí para. O Mas senhor promessa de Mas voltar em olha, 2024. eu acho o seguinte, que só levantar a pergunta que ela levantou também, né? Só de nós levantarmos essa pergunta, o que afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo quer de nós? Nós estamos no século XXI, não é? Ele quer de nós. Veja bem, mas ele quer que nós pratiquemos os mandamentos. Ele quer que nós façamos sacrifício. Ele quer que nós cumpramos as obrigações do católico. Ele quer que nós rezemos o terço, que temos devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Claro. Mas tem um condimento próprio dessa era da igreja. Não sei se eu consegui traduzir. Nosso Senhor espera mais alguma coisa. Se não de todos, de muitos. Algo a mais. Quem vem me consolar? Mas o que é se consolar, não é? É preciso uma compreensão da crise moderna. Porque se nós tivéssemos aquela fase que, vamos dizer que Nossa Senhora disse infarto, por fim, meu Imaculado Coração triunfará, a Rússia se converterá, então será dado um plano de paz. Ali já é uma outra perfeição. Agora não. Agora era da aflição. Agora era da aflição. Então, as obrigações do católico é a mesma desde os apóstolos até o fim dos tempos. É a mesma. Mas o condimento. Aquilo de próprio que o Senhor vai dar. Eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar. Se não se ora para ajudar, porque é real. É real. Algo a mais que cada um pode fazer, né, Marcos? Perdão. Inclusive, É algo a mais que cada um pode E assim, fazer. veja bem, por que eu passei as eras da história? Porque cada uma tem uma perfeição. E a nossa perfeição? Veja bem. Eu estou estudando, como eu falei com o senhor, para me consagrar a São José. Sim, por favor. E eu vejo que é a solução da série, inclusive o livro fala, é esplêndido, quem já leu lá, As Glórias do Nosso Pai Espiritual, São José, do Donald Calloway. Ele fala que Deus está revelando agora São José para os católicos, porque a devoção a São José
só começou do século XIX para cá. Ele antes ficava, como ele sempre foi, no silêncio, né? Mas agora Deus sentiu a necessidade de trazer a consagração a todos. Ele está em evidência, porque ele é o maior santo depois de Nossa Senhora. Sim. Ele é o maior santo na Terra. Então, ele foi o marido virginal, ele conservou a castidade dele, assim como Nossa Senhora, e Nossa Senhora quer também que recorramos a ele. Então, eu acho que é um momento, eu vejo, assim, pelo que eu estou estudando, o livro é maravilhoso também, que quem sabe tenhamos também que consagrarmos todos nós a São José, porque nesse livro fala, é a era de São José. Lá no livro, eu aconselho mesmo quem não vá se consagrar a ler. O livro é maravilhoso, e você lê... Cada dia que você lê o livro, você tem vontade de se aprofundar mais. Eu tenho PDF, eu mando no vale a pena, viu? E também a mesma coisa que está falando, eu estou fazendo a meditação lá da Quaresma, as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, eu também tenho PDF, todo dia. E está juntando muito isso, essa questão de São José também, eu acho fascinante. Então, assim, eu acho que um dos remédios também... que a gente pode, além da consagração à Nossa Senhora, que a maioria aqui já é, graças a Deus, é nos consagrarmos também a São José. Então eu vou colocar lá, por favor, leiam, mesmo quem não vai se consagrar. O Eduardo aqui também fala do livro. Maravilhoso? Eu vou Estou trazendo a opinião, tá, gente? Não, pera um pouquinho. Não. Eu vou fazer uma... Vou deixar fora. Vamos embora. Não vou mexer com isso aqui. Mas, gente, olha aqui. Foi muito, eu fiz muito mal em passar, mas agora eu vou voltar. Olha aqui, fiz muito mal, mas vou passar. Porque isso aqui vai... Olha, nós estamos vivendo agora. Esse lado direito, o cardeal Merdeval, era o secretário de Estado de São Pio X. Era o ombro de São Pio X. Tem até processo de canonização. O nosso atual presidente de Castelo. Agora, veja bem, eu vou repetir, você fala exatamente de São José. Bom, o nosso São José, o nosso grande São José, o menino Jesus com Nossa Senhora. Mas se ele visse uma coisa dessa, sabe que ele ficaria indiferente? Entendeu o que eu quero dizer? Ele colocaria isso aqui, no meu terço eu vou colocar uma pitadinha aqui, para que Nosso Senhor acabe esses dias de aflição. Sabe o que eu quero dizer? É a pitadinha que ele espera de nós. Vou passar mais uma foto. Aqui, ó, está São Pio X ao lado com o cardeal. Bom, vou passar, nem vou deixar o Papa na Pachamama. Veja aqui, Belo Horizonte. Todos conhecem isso aqui, não é? A nossa Catedral da Boa Viagem vai ser substituída por isso que está aqui. Projeto de mais de 100 milhões. Não sabia. Não, está em andamento já. Dá para construir umas 15 igrejas. Dentro do chão ainda, né? Opa, desculpa. Eu sou muito ruim. Eu vou... mas vai ser feito igual? A Boa Viagem vai ser igual? Parece uma espaçonave. Como é que é? Parece uma espaçonave. Parece que é. Essa é a Cristo Rei. Aí, mas não é o projeto para a Boa Viagem, né? Não, é a substituição da nova catedral. É a cátedra. Veja bem. Agora eu entendi. Veja bem. É porque eu estava achando que era um outro projeto para a Boa Viagem. Veja bem. Então, é uma mudança de mentalidade muito grande. Muito grande. É a arte moderna que entrou dentro da igreja. Essa arte moderna é a arte do Niemeyer, é a arte dos comunistas, é a arte do feio. É querer fazer que o feio seja bonito Isso. e o bonito seja feio. Então, né? então. Você lembra que no Barroco as próprias igrejas catequizavam, a pessoa chegava lá, via aqueles anjos e tal. Hoje você chega nisso aí, você dá vontade de ir embora. Então, Olha aqui. Não, tá bem, mais uma só. Olha aqui do ponto de vista, então, civil. Todo mundo sabe o que é essa foto da esquerda aqui, não sabe? Museu da Moda. Ah, tá. Aqui é o Museu da Moda.
Sim. Hein? Da moda hoje. Hoje é da moda? Bahia, da moda. Hoje da moda. Era das pedras. Era, não, Mineralogia. Era mineralogia. É o Museu da moda hoje. Mas ele foi à Câmara. Mineralogia hoje é na Praça da Liberdade. Isso. Eu tinha 15 anos, vim do interior para estudar aqui no Arnaldo. E então morava bem pertinho aqui, na Bahia, ali em Contimbiras, né? E te disse, estava conhecendo, eu olhei, vou entrar nessa igreja. Aí foi, e tinha um guarda ali dentro, eu disse, o que eu quero? Não, eu vim rezar. Não, mas aqui é a Câmara. Não é a Assembleia, a Câmara Municipal, não sei o quê. Bem, veja ali, lá direita, a nossa Assembleia Legislativa, não é? Ela podia ser de Nova York, podia ser lá de qualquer país ocidental. É uma arte sem personalidade. O que isso identifica conosco? Uma caixa de sapato. Isso mesmo. Agora, veja bem, como disse a Maria Eduarda aqui, não é? É o feio querendo passar por bonito, ocupando o espaço, né? Ocupando o espaço da... Eu não é. Seu Marcos, até as próprias, né, com esse progressismo, feminismo, você vê que as mulheres feministas, a grande maioria, vamos botar em 90%, são mulheres feias. Nossa Senhora! Eu não posso falar porque vão abrir processo contra Às mim vezes aí. nem são feias, mas gostam de se enfeiurar. Nossa Com tatuagem, que a gordura agora é moda, o cabelo pintado de todas as cores. Então, assim, Mas você elas não vê que... passam uma coisa bonita de dentro para fora. Não. até o semblante, né? Mas É isso. também o Veja interior bem, reflete no exterior. o charme da mulher está sendo expulso. Está sendo expulso, está virando uma coisa assim que esse feminismo... eu não- Até falei, por que as feministas não... Bom, vamos louvar a princesa Isabel, que fez uma senhora, Santa Joana d'Arc, vamos pegar aí as figuras, né, femininas da nossa história. Né? Cientista, pelo menos, que fez uma grande... Agora, os modelos são terríveis. Eu não quero esse modelo para mim. Tá um pouco assustado aí com o meu comentário, né? Só mais uma foto aqui. Olha aqui. Sofás. Muito confortável. Nossa, que beleza. Dá vontade de sentar. Deve ser demais. Na imaginação, não, isso é real. Parece um vaso. Sofás. Uma boca desbeiçada. Eu pensei na boca. A boca desbeiçada. Um buraco no meio, deve ser que eu faço. Beijo do mano. Eu acho. O beiço do Vanto foi ótimo. Veja bem, aqui, a personalidade de uma poltrona. Explicar. Não é? Tudo tem uma personalidade. Quando eu falo mesa, não é aquilo ali. Mesa é isso que está aqui. Posso modificar. Mesa é isso. Poltrona, não é? Uma personalidade própria. Não pode ficar modificando assim. Aqui eu... Do you know? Ela me enalteceu, né? Ah, Vamos enaltecer nossa casa. Por isso que eu perguntei para ele. Esse era o escritório do Dr. Plínio Correia de Oliveira, lá em São Paulo. E a poltrona, aqui eu ficou lá como... Mas é uma poltrona, é um ambiente para você trabalhar. É ou não é? Tem recolhimento, tem isso, aquilo, dentro lá Trabalho dentro. artesanal, daquelas presídias para prender aquele couro ali, Ah. aquele trabalho artesanal ali, olha o valor que Pois se é, tem. mas é povo. Mas aí você está me dando razão. Isso é povo. É aquele que pode pegar um couro e saber trabalhar. Não é intelectual, não é um professor de universidade que vai fazer isso. É povo. Então, o povo, quando tem personalidade, ele faz isso que você disse. É Põe isso mesmo. valor naquilo que ele faz. É isso. É povo. Massa não faz isso, não. Nem inteligência artificial. Olha aqui. Opa. A nossa grande Santa Teresinha do Menino Jesus. Foto, hein? Porque você sabe que tinha muito... Tem foto dela desde criança. Foto, não é imaginação, não. Ali está A representação. Ela vai... Pois é, tá vendo?
Você não trocaria, né? Não. Quer dizer, aí já entrando na arte religiosa, né? O modernismo. Bom, quero falar um pouquinho aqui da minha paixão sobre São Pedro Julião Aimar. Então, eu dei primeira parte, dei uma visualização do que seria a nossa espiritualidade, uma palavra sobre São Pedro Julião Aimar. Todos conhecem, o Guia da Boa Viagem aqui. É um santo, um dos muitos santos do século XIX. O século XIX floresceu de santos, São João Bosco, Santa Teresinha. Quantas congregações religiosas surgiram no século XIX? Bem, muitos santos. São Pedro Julião Aimar era povo, hein? Santo do povo. E ele até conta que ele tinha seus 15 anos, queria ser religioso. O papai não queria de jeito nenhum. Então, houve uma missão na cidadezinha dele. Ele foi se confessar. E o pai dele estava na frente. O pai dele armou isso aí. Meu filho está vindo aqui. Olha a condição. Meu filho está vindo aqui, eu preciso muito dele. Ele está querendo ser religioso, mas eu preciso muito dele, isso aqui. E o padre, no ouvido de São Julião Aimar, né? O menino, do rapazinho. Bem, fundou a obra dele, de oração perpétua. Só que esse São Julião Aimar, nós não conhecemos. Nós conhecemos uma versão que está por aí, então nós vamos fazer adoração, tem aproveitar para isso aí. A nossa prática de hoje, né? Prática de hoje não, como viver a religião hoje. São Padre Pio era grande devoto dele. Pois é. Quem aprovou os estatutos de São Julião Aimar foi o Papa Pio IX. Bem, e coisa curiosa, porque ele entrou para ser, acho que era marista, quando entrou numa ordem assim, aí, mas já tinha feito os votos. E falou para o superior, minha vocação é outra. O superior não queria deixar ele sair de jeito nenhum, ele recorreu a Roma e Pio IX o liberou para ele fundar. Bem, agora, São Julião Aimar, eu tenho os trechinhos dele, não vou passar não, vamos ver se a memória funciona. Ele disse o seguinte, comenta o seguinte, a vida espiritual só vai para frente quando ela se transforma numa paixão. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor de inglês, eu quero ser uma mãe de família, só as determinações é que levam à santidade. Então, paixão. É preciso se transformar numa paixão. Aí ele diz, o nosso amor a Jesus Eucarístico tem que se transformar numa paixão. É só a paixão que transforma. Bem, agora, estou falando porque eu tenho paixão por ele, sabe? Uhum. Nesse sentido da palavra. Agora, veja o que ele você sabe, toda pessoa que funda uma congregação, uma ordem, o carisma está nele. Ele recebe de Deus, Divino Espírito Santo, ele tem. Não é o outro que tem, não, ele. Então, esse São Julião Aimar começa a desenvolver, claro que ele leu São Tomás, comentário de São Tomás sobre a Eucaristia, leu aquilo que os papas escreveram, que os santos escreveram, lendo. Mas ele construiu também a parte dele, sobre a devoção eucarística. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu acho que é o ponto dele. Já começar por aí. Ele diz, Nosso Senhor tem uma vida sacramental. Nosso Senhor, Eucaristia, nós vamos, é o alimento,
é o sacramento. Mas ele tem uma vida sacramental. O que é isso? Ele disse o seguinte, que precisava, uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja e foi aos céus, era impossível aos homens perpetuarem a memória dele. Vamos dizer, tem Caxias, faz um monumento a Caxias, que é a Princesa Isabel, você faz isso, então os homens vão dar um nome de uma cidade, uma rodovia, não sei o quê, uma praça, né? Os homens perpetuam a memória dos seus grandes homens assim. A igreja perpetua como? Canonizando. E Nosso Senhor? Como é que a igreja ia fazer para perpetuar a memória de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele diz, impossível. Por isso, ele instituiu a Eucaristia. Ele mesmo perpetuou-se. Agora, ele comenta isso. Então, convida o fiel. Nós vamos fazer adoração, Ele disse, a adoração, a visita ao Santíssimo, ela deve passar os 4 pontos, que ele chama os 4 fins do sacrifício. Preste atenção, porque, apesar de ser o fim da... Preste atenção, não. Gostaria que eu conseguisse traduzir a beleza disso daí. Então, o Senhor está lá na Eucaristia. Você vai, primeiro, adorar, porque é Deus. Depois você vem agradecer. Você vem reparar. E você vem depois pedir. São os 4 fins. Agora, ele disse assim, São Junão e Mar diz assim, imagine o que Nosso Senhor Jesus Cristo está reparando ao Padre Eterno. Eu vou reparar no que está acontecendo. Mas como ele ficou para oferecer a Deus os 4 atos de uma maneira perfeita. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Era preciso que alguém ficasse na terra para fazer isso tudo de uma maneira perfeita. É o que ele faz na Eucaristia. Então ele está ali fazendo uma adoração perfeita ao Padre Eterno. Ele está fazendo uma adoração, uma reparação do quê? Nós vimos aqui a foto do Cardeal Fernandes. Deixa eu ver se eu entendi, então, para eu resumir. Isso é uma função nossa como criatura. É adorar, sim, reparar, mas como não somos perfeitos pela mancha do pecado, sim, então era necessário que Jesus, como perfeição, ficasse aqui para nos representar nessas 4 bases. Perfeito. Só que nós também não podemos, por causa disso, pô, ele já está fazendo. Então, ele diz assim, imagine como está sendo a adoração dele, a ação de graça, a reparação. E una-se a isso. Veja bem, hein? Ele está pedindo da gente um exercício. Porque se é que Nosso Senhor está pedindo continuamente ao Padre Eterno para acabar com a era da aflição? Mais uma coisa. Gente, coisas todas que a gente vê por aí. Bem, agora, ele criou. Ele é o autor da invocação Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. E você veja bem, então, olha aí. Ele pegou a devoção eucarística, a invocação é dele, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Até no começo ele dizia para os religiosos, Bicário, cuidado, entendeu? Vamos primeiro esperar que a Santa Sé aprove. Porque ele disse, Nossa Senhora é o modelo dos adoradores. Já viu? Então você já pegou aí a Nossa Senhora para, segundo São Luís Grande de Montfort, nos levar até lá. Primeiro sacrário, né? Hã? Primeiro sacrário. Nos levar. Gente, olha, eu acho isso lindíssimo. Não sei se eu consegui traduzir o que eu queria. Depois o senhor indica uma... Eu peguei os... Mas eu quero pegar, assim, eu quero recuperar. A biografia dele? Eu quero... É porque acontece, ele não escreveu nenhum livro, mas os religiosos anotaram tudo dele, né? Anotaram. Tem só mais um ponto aqui, e eu termino com isso. Ele
É o que eu falei assim, ele tinha o que se chama uma axé viva, como é que vocês vão dizer, na Eucaristia. Então, ele insistia que é preciso haver procissões públicas, é preciso haver um culto público no Nosso Senhor. Nosso Senhor não é rei só dentro da igreja e no... Não é. Então ele foi umas pregações de Bruxelas, né, capital da Bélgica. Ele era francês. Pregações. E passando pela Bruxelas. Aliás, famosa agora por causa da União Europeia, né? Sede da União Europeia, Bruxelas. Bem, igreja fechada. Chega à noite ele diz, eu vi essas igrejas fechadas. Perguntei, o que é? Ele disse, não, aqui nós temos medo dos ladrões, então nós fechamos. Nós estamos falando aqui de 1867. Sabe o que ele comentou? No sermão. Ele até era um estrangeiro, né? Porque ele era convidado. As igrejas estão fechadas porque vocês não têm fé. Porque se vocês acreditassem que nosso Senhor Jesus Cristo está lá, vocês arrombariam as portas das igrejas e entrariam. Eu sei que é um pouco assim que eu estou falando, mas, quer dizer, era um santo de fogo. E ele fala, quem dava, aí vamos voltar aqui, quem dava força aos mártires para irem no Coliseu? Ele disse, nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Quem dava luz para os doutores escreverem? Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Quem dava força a uma moça, uma Santa Maria Gorete, para resistir àquele Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Então, a gente pedir São Julião e Mar. Infelizmente, muitos católicos não entendem, é como se aquela hóstia e aquele vinho realmente fossem só o símbolo, né? Não é isso, ali, exatamente. É o corpo, sangue, alma e divindade. É isso, é um símbolo, é exatamente uma simbologia. E o protestante está falando pior ainda, né? O protestante serve o pão e o vinho lá, como diz, não está nem aí. Não tem nada, está nem aí, não está nem aí. Olha, eu vou agora, me permita aqui antes de encerrar, talvez eu dê de memória, mas eu quero mostrar. Dom Martinho Micheler, um expoente do liturgicismo, né, da liturgia, do liturgicismo, do modernismo dentro da igreja. Um século para trás. Marquei aqui uma página, vou ler só um pedacinho. Nós entendemos que esta Igreja da Aflição, fica tranquilo que é um pedacinho só. Esse livro foi escrito por Dom Clemente Snar, bispo de Nova, que foi um dos discípulos fervorosos do Dom Martinho Micheler, que era abade do Mosteiro de São Bento, em Rio de Janeiro. Retiros dele. Os jovens tinham 20 anos, 18 anos, 22 anos. Dom Martinho Micheler os levava para fazer retiros, assim, lugares. Uma das fazendas é essa aqui que ele foi. Em julho de 35, a família, esses jovens, esse grupinho de jovens ali, seminarista ou não seminarista, né, tinha atingido o apogeu. Lá, montamos uma capela, uma fazenda que ele está dizendo aqui atrás, a gente até fala o lugar, perto de Cascatinha. Lá montamos uma capela numa sala para escândalo de uma senhora francesa que não compreendia porque não queríamos usar a capela da casa onde havia o Santíssimo Sacramento. Entenderam, né? A fazenda tinha uma capela com o Santíssimo. Dom Martinho, com esse grupinho de jovens, vamos montar uma outra capela num outro lugar. Ele vai dar razão. Ela disse, a dona, né? Jesus está na capela, não está na sala. Dom Snar, responde. Nós queríamos ter um altar voltado para o povo, um ambiente sóbrio, e lá celebraríamos a missa e o ofício, certos de que durante a missa e o ofício, Jesus estaria no nosso meio. Olha, Jesus já estava lá. Deus está no meio de nós?
Igreja do Povo. Você está vendo onde é que saiu a expressão? Nós estamos aqui em 1935, ele está descrevendo. Como é que era o ardor de renovação. Mas olha, a mulher diz, mas meu Deus, nós temos uma capela aqui com o Santíssimo. Ele vai continuar descrevendo. Mais uma frase. O ambiente empetecado da capela da casa não nos servia de jeito nenhum. Depois vai escrevendo outras coisas. Depois ele fala que, enfim, durante o concílio, muitas das ideias deles triunfaram, foram canonizadas. Mas veja bem, essa sede de uma renovação dentro da igreja, que documento. Vem vindo, entendeu? Vem vindo. Que sentido faz? Era a primeira missa celebrada em torno de uma mesa. Por que precisa dessa participação, dessa comunhão das pessoas? Olha, a comunhão nossa, Jesus, irmão, entre nós, vem da onde? Da nossa semelhança com Deus. Então, Deus está na capela, mas não vamos celebrar em torno de uma mesa, porque Deus vai ficar no meio de nós se nós ficarmos na mesa. Desculpe aí. É isso, nós que temos que agradecer o senhor. Muito obrigada, mas nós vamos continuar. Nossa Senhora nos ajude.